se dedicar à escrita? Comecei a me dedicar à escrita, que eu me recordo, de 2013 para cá, já pensando numa escrita mais elaborada e tudo mais. Antes disso, eu sempre escrevi, lembro do Fundamental 2 ali, que eu escrevi algumas coisas e algumas pessoas até, nossa, que legal que você escreveu, e na verdade eu nem tinha tanto hábito da escrita, mas algumas coisas que eu falava, o pessoal, nossa, que legal isso que você falou, repete, só que eu nunca lembrava que eu havia falado. E aí nisso comecei a escrever. E então depois do ensino médio ali que eu comecei a me interessar por literatura, comecei a ler mais, eu sempre escrevia, mas era rascunhos, era muito um pedacinho de papel. Eu trabalhava numa metalúrgica, foi um tempo que eu escrevia muito em folha, aquele papelzinho de ponto eletrônico. Então eu guardava muito essas coisas e eu perdia. Colocava na calça, guardava num bolso ali e acabava perdendo. Mas de 2013 para cá, eu comecei a organizar tudo num caderno, que eu escrevia no celular, passava para o caderno, e aí foi mais ou menos esse processo de organização da escrita em si. Quem te incentivou? A escrever? Sim. A escrever foi mais uma necessidade, né? Não foi nem tanto incentivo de pessoas do meu convívio ou não, mas foi mais uma necessidade. E aí sim, quanto a um livro, algumas pessoas começaram a, quando eu mostrava alguns textos que eu escrevia ali, meio aleatórios e tal, despretensiosos, vamos dizer assim, aí algumas pessoas falaram, nossa, e se você fizer um livro um dia, hein, já pensou e tal. E aí chegou um momento que eu dei atenção a esse comentário e resolvi escrever. Por conta de incentivo, foi mais para pensar num livro. A escrita em si foi um processo natural. E você tem alguma dica para novos escritores? Dicas? Leia bastante. Leia bastante, porque assim você vai conhecer diversas formas de escrita, né? Diversas estruturas, né? Eu gosto muito de poemas, né? Eu escrevia muitos fragmentos. Comecei escrevendo com reflexões, assim. Depois gostei e comecei a pensar mais em versos, né? Sempre tive facilidade de rimar, então eu escrevia sempre combinando. E nisso, logo eu comecei a estruturar em poemas. Outra coisa que eu não comentei, no início da escrita em si, eu comecei também por uma necessidade pessoal, mas comecei a registrar em papel, porque eu decorava muita coisa. Só que depois de um tempo eu esquecia. Depois de por não continuar falando para as pessoas e tal, eu esquecia. Então, sempre que eu tentava lembrar algum verso, algum texto curtinho, não lembrava. E aí nisso a necessidade de escrever novamente. E então, objetivamente falando, para quem está começando a escrever, leia bastante, que aí nisso você vai ter vamos dizer assim, um acervo pessoal de leituras que vai te possibilitar tanto vocabulário e tanto modo de escrita, né? Para que você conheça o seu estilo, como você gosta mais de escrever. Eu, por exemplo, não tenho facilidade em escrever, sei lá, um conto assim, eu tenho que me esforçar mais. Já um poema, algo assim, sai mais naturalmente. E é um desafio de se conhecer, e a escrita vai refletir isso também.